Tá, beleza. Isso, Natanael, pode ser de 12 a 20 minutos, tá bom? Cuidado, muito cuidado com o tempo, administrem bem, porque se ficar um vídeo muito grande, dependendo da conexão sua da internet, vai ter problemas para carregar lá no YouTube e depois me mandar o link, tá? Tá. Ei, Clebinho, só Pode uma coisa falar. pra fechar. Eu vou, tipo, o senhor falou o negócio do tempo, eu vou falar pro senhor o que é que eu pretendo fazer, o que é que eu pretendo fazer, eu e minha equipe, aí, e o certo. Aí o senhor vai me dizer se dá certo ou não, antes de eu colocar. Pronto, Quando acabar aqui, o senhor, o propósito do que eu quero fazer, entendeu? entendi. Pronto, pois beleza, viu? Outras pessoas também depois sentirem dúvidas podem fazer assim como o Liano, tá? E o professor queria conversar no privado sobre essa informação do seminário. Daria certo assim? Pode ser assim? Aí a gente vai fazendo os ajustes, tá? Ok? Então, para que a gente não se prolongue muito, tá? E a gente conseguir encerrar esse conteúdo aqui pela manhã, eu vou dar início agora ao conteúdo específico da nossa aula, tá? Então, hoje, especificamente, pessoal, a gente vai estar estudando as tendências pedagógicas. Em uma aula anterior, eu falei que ao longo do tempo, né, em determinados períodos da história da educação física no Brasil, surgiram abordagens e foi por cima, tá? Hoje nós vamos estar nos detendo em algumas delas, tá? Se foram as que mais repercutiram até hoje, a gente consegue ver um embasamento melhor dessas abordagens que foram utilizadas. Algumas perpetuam até hoje, tá? Qual delas é a melhor? Não tem como dizer qual é a melhor, tá? Em determinadas situações, às vezes tem professores que seguem duas, três, quatro, tem professor que só gosta daquela abordagem, mas vocês podem até fazer uma comparação com o período escolar de vocês, se o professor se identificava com alguma dessas abordagens, tudo bem? E é claro, isso aqui vai embasar. Nós vamos nos aprofundar um pouco, mas não vamos nos aprofundar demais, porque aí esse aprofundamento eu deixo para as disciplinas de educação física escolar, fundamentos epistemológicos, tá? Mas é importante conhecer e ter uma explanação prévia do que é que cada uma dessas abordagens falam, tudo bem? Então, por exemplo, nós vimos isso, tá? A abordagem higienista, né, dentro da educação física, mas nós não nos aprofundamos muito. Falamos um pouco mais aprofundado do que deveria, mas não discutimos situações de como ela era implantada, como é que ela se desenvolvia no Brasil, tá? Então, exemplos. Desde o século XIX, né, era de extrema importância o indivíduo se mostrar forte e saudável, buscando construir seu próprio modo de vida por meio de uma educação do físico, da saúde corporal, sob influência dos militares e também dos médicos, formando para a sociedade um modelo de conduta física, moral e intelectual da nova família brasileira, tá? E aqui, pontos dentro dessa abordagem higienista, né? Brancos eram fracos e negros eram fortes, tá? E aí, agora sim, especificando um pouco mais, né? Nós tínhamos homens e mulheres sadios e fortes, geram filhos saudáveis, e se gerassem filhos saudáveis, eles estariam mais aptos a defenderem e construir e construírem a pátria, né? A ginástica era vista como maus olhos pelos pais dos alunos, pois associava esforço físico ao trabalho ou o trabalho escravo, tá? Então, por exemplo, nessa abordagem, quando era utilizada aí é, com, em cima do trabalho da ginástica, né, lá nos meados ali da década de 80, 70, com o surgimento dos movimentos ginásticos, os pais, principalmente eu posso dizer que aqueles pais com classe mais elitizada, com mais poder econômico, não gostavam da ginástica por conta disso, tá? E aí começa esse movimento higienista com a segregação racial, né, de brancos e negros. Brancos, uma constituição de que era fraco, e os negros que eram fortes, mas basicamente em um período histórico anterior, porque os negros eram escravos. E aí, é claro, como os brancos se beneficiavam do trabalho escravo dos negros, né? Acontecia que eles eram mais fracos e os escravos tinham que ser mais fortes para poder aguentar a carga de trabalho, de chibatada, má alimentação, doenças e por aí vai. E aí os pais tinham uma séria. Como é que eu posso dizer uma palavra mais rebuscada? Eles não viam com bons olhos, né?
não seria a melhor palavra adequada para esse momento, mas eles não gostavam da ginástica porque lá, criança branca, tá? Ele teria que fazer esforço. A ginástica exige um esforço, uma carga de tensão muscular, né? Consequentemente, vai haver alteração aí de todas as funções corporais, de ventilação, né? De respiração, de sudorese, gasto de energia e por aí vai. E isso se assemelhava muito com o trabalho escravo. Então, os pais não gostavam do esforço físico dos seus filhos, por achar que estava sendo um escravo na escola. Olha a ideia, né? Mas, partindo por esse pressuposto, é uma das abordagens que foram implantadas no Brasil, na nossa área, foi muito utilizada e muito repercutida, tá? E a ginástica foi inserida no currículo escolar no século XIX, tá? Ideia: a educação física seria capaz de higienizar, olha a ideia, dentro dessa abordagem implantada na escola, né? Que a educação física seria capaz de higienizar, disciplinar e corrigir os corpos das crianças, viu? Que frequentavam as escolas como uma prática ortopédica eficiente para endireitar o que era considerado forte, empenado ou tosco, tá? Desculpa, eu botei forte aqui, mas era o que era considerado como torto, empenado ou tosco, né? Isso aqui vem muito lá dos desvios posturais. Essa década aí, Kleber, ela é qual a década? Pronto, no higienismo, a gente vai ter aí uma transição lá entre a década de 70 e 80. Lembra quando a gente falou dos movimentos ginásticos na escola? E aí Sim, dentro... Pronto. aí no caso, na década de 70, que até, tipo assim, homens e mulheres, eles, tipo, tinham essas coisas tudo, totalmente separadas. Tanto em questão do higienismo, em questão da prática, questão do exercício, né? Eles não podiam ficar juntos. Até hoje isso aqui acontece muito. Mas pode continuar a sua explanação, vá, depois eu complemento. Não era só isso mesmo, também por causa do preconceito, né? Também. Justamente. É uma também dos pontos de vista, né? Mas nos detendo aqui um pouquinho, tá? Assim que esses movimentos ginásticos adentraram na escola, uma das primeiras abordagens utilizadas foi essa, a higienista, tá? O principal ponto que você precisa guardar na cabeça é que o movimento higienista, ele surgiu muito mais não como um ato de manter a população saudável, ou seja, as crianças ativas, fortes e saudáveis, mas sim de uma maneira de segregar as raças, tá? De separar os brancos e os negros, tá? As pessoas com cor de pele mais escura, tá? Então, pensa nessa perspectiva. E outra, nos detendo mais aqui ainda. Com essa ideia, né, de higienizar e disciplinar e corrigir os corpos, né, surge-se vários outros movimentos que a gente pode falar até hoje. Por exemplo, né, a educação física, ela é uma disciplina implantada na escola, tá? Ela é amparada pela BNCC, ela é um componente curricular obrigatório, tá? Obrigatório. E ela tem, por exemplo, essa função aqui, vocês podem ver, mas de uma maneira mais aprimorada. Como assim? Imagina aí, você tem duas situações, situação 1 e situação 2. O adulto obeso e o adulto saudável. Na situação 1, né, que é o adulto obeso, tende-se, o que os estudos vêm trazendo e falando sobre isso, é que logo esse adulto ele é obeso porque enquanto criança ele não praticava exercício físico, e isso acaba acarretando com que ele seja um indivíduo menos ativo, e aí sendo menos ativo ele vai ter várias doenças, tá? O que acontece de forma oposta no exemplo 2, se é um adulto saudável, tá? Em detrimento aí da atividade física, entende-se que logo também na sua infância ele também era ativo no período escolar. Logo, gerou esse adulto com mais conhecimento e mais cuidado com o seu corpo, tá? Essa ideia aqui eu estou pegando de uma maneira como ela surgiu, mas aprimorando e colocando num contexto mais atual, tá? Eu tenho sempre que fazer essa contextualização para não ficar essa ideia. Nós pensamos sempre numa perspectiva de profilaxia. Ninguém sabe o que é. Às vezes a pessoa não se detém de estudar ou entender o que é isso. Mas o que é a profilaxia? É o tratamento, prevenção e o cuidado com a saúde,
tá? E aí nós temos determinadas atividades, exercícios físicos que servem para isso, para esse tipo de demanda e tratamento, tá? Dito isso, né, é uma ideia que surgiu, mas a partir desse movimento ela foi aprimorada. Mas até então, nesse movimento higiênico, através da ginástica, a educação física era utilizada para isso. Só que imagine aí, como é que com exercício físico você vai endireitar? Endireitar é um significado aqui, uma colocação de conserto, né, de uma pessoa torto, empenado ou tosco, né, aquela pessoa que tem desvios posturais. Nós sabemos que tem desvios posturais que são adquiridos com o tempo, né? Bico de papagaio, escoliose, que existem tratamentos. A cura, a maioria das vezes, é por meio de cirurgia, tá? E aí tem Eu todo o tenho, processo que eu não vou me deter nisso aí. Pode falar, Juliana. tenho escoliose, é um pequeno desvio na coluna. Era pra mim estar usando coleta há 2 anos atrás, porém a pessoa que não tem dinheiro aí deixa pra lá, né? É, por aí, Momento. né? Acha feio, né? Esteticamente feio, mas Sei, né? Mas ajuda no tratamento, né? Então, isso aí é um conceito de profilaxia, tá? Conserto não tem como, mas tem como auxiliar no tratamento, através da atividade física e exercício físico. E dependendo, você pode até prejudicar esses casos de desvios posturais se o professor não souber a finalidade, tá? Voltando, né? Voltando aqui nesse contexto higienista. Pode falar. tá falando sério o que o senhor me falou agora? De quê? Que, de que, tipo assim, se eu praticar exercícios de boa, Como assim? Que vai ajudar no seu tratamento? você vai ajudar? Ajuda, exercício físico ajuda no tratamento principal. Vamos lá, eu estava aqui, antes de vocês, eu estava no aula anterior falando sobre natação. Uma das maiores recomendações para pessoas que têm problemas posturais é a natação. Por quê? Ela tem baixo impacto, tá? O impacto é reduzido, não é zerado. Ela tem baixo impacto e um dos nados melhores para quem tem problemas posturais de desvio na coluna é o nado costas, porque é executado em decúbito dorsal, tá? O que é decúbito dorsal, Kleber? Deitado de costas, tá? Isso aqui vocês vão aprender lá em cinesiologia e biomecânica, essas terminologias. E aí, consequentemente, deitado de costas, sua coluna está mais relaxada, você está fazendo exercício físico, está fortalecendo a coluna, ajuda no tratamento, né? E fortalecimento da sua coluna e na dor e etc, tá? Agora, não é cura, é tratamento, ok? Deu para entender, Eu sei. Williane? Agora é claro, o exercício físico ajuda, mas o exercício físico também prejudica. Por exemplo, tu tem escoliose, né? Em qual região? É a lombar, é? É tipo assim, eu não sei como é que você. É tipo assim, bem. Quando você desce assim, na nuca, assim, aí. Mais ou menos aqui, um pouco no meio pra cima. Mais ou menos assim. Pronto, Acho que no meio. imaginando o bumbum acima, naquela curvatura das costas, não é isso? É, tipo no meio, bem no meio Pronto. da coluna. Aí Assim. a escoliose, você pode ter um desvio mais acentuado para a direita ou para a esquerda. Tu já fez algum exame sobre isso? Explica sobre o exame. Se eu não me engano, acho que é pra. Se eu não me engano, acho que é pra direita. Eu não me lembro, professor. Mas Pronto. é. Pronto, beleza. Aí vamos lá. Imagine essa situação bem rápido fazendo uma contextualização. O exercício físico fortalece e ajuda no tratamento e prevenção, tá? Só que, se é usado de maneira inadequada, acaba prejudicando. Maior exemplo, musculação. Você vai lá e vai fazer agachamento livre com aquela barra nas costas. Mete carga doidado. Tu já tem um desvio para a direita, né? Na escoliose aí na região lombar. O que é que pode acontecer? Agravo mais ainda desse tipo de patologia. Por isso que deve-se ter cuidado quando está principalmente lidando com cargas. Você está lá, sua coluna, né? Numa posição vertical, você está fazendo um agachamento, você está botando pressão entre os discos, tá? E aí, consequentemente, aumenta o agravo dessa informação, Eu, desse tipo de é, patologia, tá? e quando você vai fazer, por exemplo, na academia onde eu malho, tipo assim, sempre quando você se matricular, sempre. O que é que você tem? Se tem algum problema, alguma patologia, aí a É a gente fala. anamnese, né? Aí ele bota a observação. Não, ela tem tanta escoliose, aí tem. Aí eles tomam os cuidados cabíveis pelo que eu tenho, entendeu? Pra situação. Aí eles
tenta ir de acordo com, né, para não prejudicar. E Show. isso é bom, né? Porque senão. É, entendeu? Pronto. Aí é o seguinte, voltando aqui, desculpa aí. Então é nessa perspectiva quando a gente fala de profilaxia, pode ajudar, tá? Não era até então a finalidade do higienista, a finalidade era o que? Era como se estivesse consertando, né? Vamos ver aqui, adaptar seus corpos às necessidades sanitárias, morais, cívicas, de controle social do mundo da produção, dentre outras informações, tá? Então, eu contextualizei atualmente seria uma perspectiva dessa forma aí, tá? Do trato com a saúde, tá? Antigamente não, era de conserto na prática higienística, tá? E aí um dos principais conteúdos era a ginástica. E qual era o papel da educação física dentro desse conteúdo nesse período? Garantir ao indivíduo um corpo saudável, robusto e harmonioso organicamente. Aí traz muito aquela ideia do ideal grego, né? O ideal romano também, daquele corpo esbelto, a postura esbelta também, baixo percentual de gordura, mas essa abordagem, esse movimento não durou muito, ela mudou e vieram outros movimentos, tá? E aí Também até hoje, né, Kleber? até O hoje. negócio de ter o corpo até hoje, né? Ainda assim, ainda fala-se muito porque isso é um movimento chamado também de corpolatria, né? Tem muitos professores que se baseiam nisso. Tipo, a pessoa olha para um professor, um personal trainer gordinho, um personal trainer musculoso. Você vai para quem? A ideia é ir para o musculoso porque ele serve, né? Parece que ele serve pelo corpo. Pode falar, Gabriel. Era só pro professor voltar um slide, só vamos tirar o print da tela aqui. É isso aqui? Só vou printar aqui. Pronto, beleza. Pronto. Posso passar, né? Valeu. Pronto. Pode. E aí essa é uma figura que eu trouxe, né, mostrando como era a ginástica para as meninas, as aulas de educação física escolar em Porto Alegre na década de 1930, né, um acervo aí do SEMI, tá? O pessoal alinhado, distanciamento, as roupas para aula prática, tá? Então era muito voltado à ginástica. Pessoal, só um segundo aqui, viu? Bem rapidinho. Ô, roupa feia. Oi, minha filha. Não, que eu estou ministrando aula. Ele não deixa. Não. Eu estou dando aula, Ludmila. Oxi. Vai. Tá. Retornando aqui, viu, pessoal? Então tá aí as vestimentas, né? Pode falar. Nesse tempo aí, a educação física na escola, né? Eles só levavam só pra isso, né? Isso, na escola, tá? Pontos negativos desse movimento, dessa abordagem, né? Tratava a saúde apenas como sendo a ausência de doenças, e a gente sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o estado de saúde ela vai muito mais do que a ausência de doença, vai no bem-estar físico, social, psicológico, econômico, entre outras situações, tá? Contextualizei aqui para vocês saberem o principal conceito da OMS, a Organização Mundial da Saúde, tá? E uma compreensão empobrecida de corpo humano, né, reduzida apenas à sua dimensão biológica, tá? Então, no movimento higienista, o ser humano é visto apenas de uma maneira biológica, e sabemos que o ser humano ele é um indivíduo constituído biologicamente, socialmente, psicologicamente, né? E por aí vai. Ok? Beleza. Uma segunda abordagem que surgiu, que era a abordagem competitivista, tá? E aí está muito atrelada ao esporte, também se baseou muito aqui no Brasil, não só no Brasil e no mundo, mas vamos entender um pouquinho dessa abordagem, dessas tendências, tá? Os meios de comunicação fizeram o esporte presente em todos os cantos do planeta, né? Isso aqui é sabido até hoje que a mídia divulga e se baseia muito
em cima do esporte como um conteúdo de venda, tá? Transformou-se. Tá dizendo como uma forma de investimento, é, Cleber, tu? Hum? Tá dizendo como uma forma de investimento, é? Só